O Putin voltou a falar mais uma vez sobre Terceira Guerra Mundial, sobre atacar mais países, em específico os Estados Unidos. Só que dessa vez a gente teve um diferencial muito, mas muito grande, que é o fato de que tivemos conflitos enormes entre Rússias e até mesmo chegando um pouco para a Europa, e principalmente porque o tom de ameaça mudou completamente da última ameaça que Putin fez, que era um ataque completamente contra-atacando os Estados Unidos. Agora ele colocou como um método de defesa, ou seja, qualquer coisa que acontecer, que os Estados Unidos interfira entre a Ucrânia, pode ser que Putin leve para o lado pessoal, e acaba atacando, então, claramente os Estados Unidos, né? Vamos entender o que está acontecendo, porque assim, antes, quando Putin chegou, criticou, falou que ia rolar a Terceira Guerra Mundial, e a gente viu que todo mundo ficou, meu Deus do céu, vai ter Terceira Guerra Mundial. Agora lascou tudo, fodeu, não tem mais o que fazer, vai ter problema, vai ser o caos apocalíptico. A gente viu que não deu em nada isso. Por quê? Porque a gente tinha um cenário que estava mais centralizado entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, e não tinha envolvimento algum de, como a gente já viu, né, de outros países querendo mandar tropas, de outros países querendo interferir dentro da guerra, principalmente com tropas físicas, que era exatamente o que a França, o Macron, queria fazer no último tempo, no final do segundo tempo, na verdade, a gente pode dizer assim, da guerra, que era o quê? Enviar tropas para a Ucrânia, né? Mas depois a gente viu que o Macron deu uma recuada para trás, porque viu que aquilo não ia dar muito certo, e no final nenhuma tropa foi enviada. Mas em relação a isso aí deixou claramente um cenário muito mais amedrontado e muito mais arriscado. Ou seja, uma guerra que está centralizada, embora a guerra tenha ajuda sim de outros países, principalmente pelo lado da Ucrânia, a Rússia também tem, mas pelo lado da Ucrânia tem muito mais ajuda dos Estados Unidos, muito mais ajuda de países como da Europa. A gente vê que claramente assim, é uma ajuda, mas não é nada centralizado no território, ou seja, tá só enviando dinheiro, e a guerra tá entre russos e ucranianos, tá, gente? Com armamentos de outros países, mas russos e ucranianos. A partir do momento que você coloca uma outra nacionalidade no meio, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de ideia, a gente pode dizer que isso vai prolongar ainda mais para que a guerra continue. Que é mais ou menos o fato que a gente viu em Israel, né? Porque assim, Israel começou entre faixa de Gaza e Israel. Depois se estendeu faixa de Gaza, Israel, Líbano. E depois veio o Irã. Então, resumindo, a gente viu que foi tomar uma proporção um pouco maior, né? E é exatamente esse medo que a Rússia tem de acontecer. Ou seja, tomar uma proporção ainda maior e acabar ficando ruim para eles. Ou seja, eles vão atacar de qualquer forma. E o Vladimir Putin já chegou claramente na Praça Vermelha com esse depoimento, falando: ó, a gente vai atacar. Não vou atacar se vocês não me atacarem. Vou atacar somente se países extremamente armados, como claramente a gente viu, como ele colocou, o maior nuclear do mundo, ou seja, claramente uma apologia aos Estados Unidos, resolver intrometer no meio da guerra e resolver colocar soldados, ou então fazer uma união um pouco maior, como vocês sabem, da OTAN. E isso, segundo ele, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um ataque da Rússia, ou seja, a Rússia vai ter que contra-atacar e não deixar calada, né? E claro, isso pode aí dizer que o quê? Putin não vai atacar à toa. Ele, segundo ele ataca somente se houver um ataque. E ele falou assim: não quero guerra, não quero conflito maior, não quero que nada se estenda, mas se pedirem, isso vai acabar acontecendo, né? Mas tanto por esse fato, e quanto até mesmo pelo fato da Ucrânia. Porque assim, embora Putin falou tudo isso, até mesmo Kremlin chegou a relembrar coisa que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, com o fato da União Soviética combater o nazismo, e falou que sem a União Soviética não tinha claramente a vitória. E assim, vamos lembrar, sem a União Soviética talvez a gente não tinha uma revolução muito grande da guerra, mas a União Soviética sozinha também não ia conseguir nada, né? Temos que lembrar por esse fato. Porém, resolveram lembrar desse caos caótico que teve lá na Segunda Guerra Mundial, e falando que, tipo assim, os russos têm uma força muito grande que podem mudar o cenário do jogo. Ou seja, não é pra mexer com eles, deixa quieto, quem tá quieto, fica quieto. Quem tá aí querendo caça briga em outro lugar. É mais ou menos o que quiseram falar, né? E no meio desse tudo,
a Ucrânia tá aqui, ó, se lascando, né? Porque assim, tá à deriva, tá claramente esperando que os Estados Unidos lute por eles, ou seja, pelo menos de forma monetária, ou seja, de dinheiro, lute por eles, porque assim, os Estados Unidos fez um pacote que lançou claramente bilhões para várias guerras, né? E a gente viu que foi entrando guerra de Israel, guerra da Ucrânia principalmente, só que assim, o valor que chegou lá é um valor totalmente contrário do que os ucranianos estavam pedindo, ou seja, Zelensky queria um valor assim altíssimo. E os Estados Unidos falou, pô, eu não tenho esse dinheiro, não vou te dar não, vou te dar esse tanto aqui que eu tenho e tá bom aí, você se vira com isso aí. E aí, claramente, a gente viu críticas, Zelensky falando que precisava de mais apoio dos Estados Unidos, que ele estava abandonado, e virou aquele caos. Mas, assim, de tudo, a Ucrânia tá assim, embora resolvendo os seus conflitos, né, que a gente viu ali na região, ele não tá dando força para conseguir avançar além, né? Juntando o fato também que o Zelensky tava aí, né, com um pezinho na vida, um pezinho na morte, claramente há pouco tempo atrás. Ou seja, tinha gente querendo assassinar o Zelensky, né? E assim, mas depois prenderam as pessoas e tal, tá aí, e acabou esse alarme completo. Mas se a gente for para pensar, gente, realmente, a Ucrânia pode receber força do Ocidente, a Ucrânia pode receber o que for, mas ela não tem força nesse exato momento para conseguir tomar nem os territórios que ela perdeu para a Rússia, gente. Então, tipo assim, embora todo esse investimento seja feito, eu acredito que é um investimento que vai ser um pouco em vão, porque logo logo a gente vai ver que a Ucrânia provavelmente vai ceder, porque assim, vamos lembrar, Ucrânia tá claramente uma guerra onde ela é completamente mais fraca do que o país que ela tá guerreando, ou seja, que é a Rússia. A qualquer momento que esse financiamento acabar para a Ucrânia, então os países falaram, não vou financiar porque isso aí tá dinheiro perdido. Meio que assim, os ucranianos vão perder todas as forças. Se nem com dinheiro eles conseguem conquistar os territórios de volta, quem dirá então sem o dinheiro, né, gente? E aí provavelmente a gente vai ter um acordo de paz onde assim, acredito eu que num provável acordo de paz, a Ucrânia não vai ter todos os seus territórios de volta. E a grande maioria dos territórios que já foram tomados, incluindo a Crimeia, vão pertencer à Rússia se tiver um acordo de paz. A não ser que aconteça aí, na minha mente, assim, alguma coisa extremamente mirabolante, assim, cai uma bomba na Rússia e é isso, assim, que acabe com tudo. Porque, assim, duvido muito que vai vir alguma coisa que vai beneficiar mais a Ucrânia. Porque, assim, a Ucrânia tá perdendo a guerra. Ou seja, simplesmente quem tá ganhando decide melhor o que vai fazer com as coisas, não é? E é isso que vai acontecer, na minha visão, na guerra da Ucrânia, né? Tanto que essa guerra vai prolongar durante o tempo, eu acredito que sim. Não vai vir acabar tão cedo, mas essa é uma guerra daquele. Ah, toma um pouquinho de território aqui, depois os ucranianos retroagem, depois a Rússia alcança. Tá uma guerra assim, que claramente assim, tá sendo aos pouquinhos, né? Se a Rússia realmente quisesse, a Rússia já tinha detonado por completo a Ucrânia. Mas isso não é o intuito que a Rússia tem. A gente sabe com certeza que a força nuclear que a Rússia tem consegue acabar de vez com a Ucrânia. E assim, a Rússia acabando de vez com a Ucrânia, mesmo que Vladimir Putin fala que quem é atacar outros países, a Rússia acabar com a Ucrânia, de uma vez, só vai atiçar mais ainda. Pra quê? Para que esse conflito fique ainda maior, porque todo mundo vai falar, nossa, a Rússia detonou a Ucrânia. E eu tô aqui perto. Se a Rússia quiser me detonar também, o que vai acontecer? Isso aí pode resultar em o quê? Uma aliança de outros países e acabar que a Rússia crie mais problemas para ela. Então acredito eu que esse seja o principal motivo também para que o quê? Para claramente a Ucrânia não ter sido devastada até hoje por completo, tá, gente? A gente tem que lembrar que, assim, a Ucrânia tá, sim, num caos apocalíptico. Tem gente passando fome, tem gente que morreu, tem vários caos, destruições, tem vários edifícios quebrados. Mas, assim, acredito eu que a Rússia não usou nem, assim, 30% do seu poder nuclear mesmo, na minha visão. E também não vai usar porque, assim, desperdiçar entre aspas, gente. Assim, jogar tudo na Ucrânia é uma coisa que o quê? Que ela vai ficar desamparada se caso vir um problema muito maior. Então a Rússia tá assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e é isso, vamos ver no que vai dar. Pois é. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje explicando o que aconteceu, por que o Vladimir Putin tá querendo falar que vai atacar
para todo mundo aí, né? No caso, se aí enviarem tropas, se no caso também entrarem em conflito com a Ucrânia e com a Rússia, né? Ou seja, ele quer que o quê? Que isso fique apenas entre a Ucrânia e a Rússia e que nenhum país um pouco superior nuclearmente envolva no meio diretamente. Assim como a gente viu que claramente a França quis entrar no meio disso, ou seja, é um aviso que a Rússia dá para que ninguém queira dar pitaco fisicamente naquele território para se envolver na guerra. Ou seja, quer mandar dinheiro? Manda dinheiro, mas não vem mandar soldado, não vem mandar tropa, porque isso aí vai dar problema. Esse é o recado que a Rússia quis mandar. Então, a minha visão foi isso. E vocês? O que você acha? Coloca nos comentários. Você acha que o Vladimir Putin pode ter um plano realmente mirabolante na mente dele de querer fazer um ataque completo a outros países ou somente quer manter aquela guerra generalizada ali naquela região? Ou então, o foco dele é realmente atacar os Estados Unidos de uma forma direta posteriormente? Mas nos comentários a gente volta com mais vídeos para vocês amanhã.